Ótimo. Então, agora a nossa parte 3 da aula, né? O próximo componente que a gente vai ver são os relatórios, tá certo? Uma das principais funções aqui do sistema de supervisão, né, que a gente está usando no computador, é a produção de relatórios, ok? Você tem vários dados armazenados no computador, você tem valores de alarme, se tem alarme, geralmente a máquina para, né? Você sabe quando a máquina parou ou não. Você está medindo, por exemplo, variáveis que indicam quanto que você está produzindo, ok? Então, você pode criar relatórios de manutenção, relatórios gerenciais, e essa é uma grande vantagem de se utilizar um sistema de supervisão, ok? Esses relatórios eles têm grande interesse gerencial, então, às vezes, o relatório ele sai do sistema de supervisão, já vai direto para a parte de gestão da minha empresa, tá bom? E, como eu falei também, a manutenção, já que você tem também todas as paradas de máquina, a partir das paradas de máquina, consegue calcular a disponibilidade dos equipamentos, você consegue fazer orímetros, né, no sistema de supervisão junto com o CLP. O que seria um orímetro? Quanto tempo a máquina está trabalhando, então você fica contando esse tempo que a máquina está trabalhando. Isso é muito importante para dar manutenção preventiva, né? Sabe que um rolamento de um motor tem que ser trocado a cada 2.000 horas? Então, você vai contando, toda vez que esse motor ligar, você vai contando o tempo, quando der 2.000 horas, você informa para que seja feita uma manutenção preventiva. Ok? Quem faz essa parte do desenvolvimento do relatório é o próprio programador ou desenvolvedor, tá? Ele também, a maior parte não é bem uma programação, uma configuração. Você coloca, aqui tem um exemplo, ó, a descrição do relatório, né? Qual que é o nome do arquivo de saída, o que vai ter no relatório. Então, relatório do turno, aqui a variável data, variável tempo. A gente vai colocar, por exemplo, nível do tanque, imprimir aqui o valor da variável nível. Não para a maioria dos relatórios não é algo muito complexo, não. Tá bom? Então, é assim que é feita a configuração dos relatórios. E a gente tem também a parte de receitas. O que seria receita? Receita é um conjunto de valores que ele é pré-definido. Eu pego aquele conjunto de valores e já coloco todo de uma vez em determinadas tags. Por exemplo, quando a minha planta ela faz vários produtos diferentes, cada produto tem um setup. Ou seja, cada produto eu tenho que regular a máquina de um jeito, a posição de um jeito, o tempo de um jeito, tá bom? Então, a receita ela já faz tudo isso. Então, ela já pega esses valores de configuração da planta e envia para ela de uma vez só. Aqui tem um exemplo de receita, tá certo? É o caso de programação de temperaturas, então o conjunto de temperaturas. Provavelmente isso aqui é algum processo siderúrgico, que a gente está fazendo tratamento térmico. Então, olha só, eu tenho várias temperaturas programadas em diferentes tempos. Eu coloco isso aqui no sistema de uma vez só, ao invés de eu ir lá e configurar no meu sistema de supervisão uma temperatura por vez. Para diferentes produtos aqui, então, eu vou ter diferentes temperaturas e diferentes tempos. Então, eu crio uma receita para cada um deles, tá certo? Muito bem. E por último, a gente tem estratégias de controle, né? O que seria isso? O meu sistema de supervisão, ele também é um sistema, eu posso programar dentro dele. Então, eu posso utilizar linguagens, realmente linguagem de programação de alto nível, né? Visual Basic, C, para a gente conseguir programar alguns procedimentos dentro do sistema de supervisão. Igual tem um exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu consigo fazer uma programação e a partir de uma chamada de botão ou de um determinado evento, eu mando rodar esse programa que eu fiz aqui. Certo? Nos sistemas mais recentes, essas estratégias de controle elas são dadas pela IEC 61131-3, que define a parte das linguagens de programação para estratégias de controle, tá bom? Que são as 5 linguagens que vocês aprendem em controle de processo. As 5 linguagens para programação de CLP. O ideal é que as estratégias de controle elas não sejam feitas no sistema de supervisão. O ideal é que a estratégia de controle ela seja feita no menor nível possível da pirâmide de automação.
No caso, a gente geralmente utiliza no nível 2, que é o CLP. Por quê? Imagina que você criou uma estratégia de controle aqui dentro do CLP e por acaso acabou a energia na sala de controle e o computador que rodava o sistema de supervisão cai. Você perdeu aqui toda a parte de controle da planta, a planta provavelmente vai parar, porque você perdeu um único equipamento que seria o sistema de supervisão, tá certo? Então você cria, no caso, um ponto a mais de problema. Por quê? Se a lógica de controle tivesse toda no CLP, independente se você tivesse sistema de supervisão ou não, você ia garantir pelo menos que a planta não parasse, porque ela está em outro equipamento, tá bom? Ah, professor, mas se cai o CLP, todo jeito eu fico sem o sistema de supervisão. Ótimo, mas se cai o CLP, não adianta o sistema de supervisão mesmo, né? Aí a planta de toda forma vai cair. Você está evitando um problema a mais. Por quê? CLP, sistema de supervisão. Se no CLP a lógica está aqui, o sistema de supervisão pode cair que a planta não para, tá? Agora você tem CLP, sistema de supervisão, a lógica está rodando aqui no sistema de supervisão. Se o sistema de supervisão cair, não adianta o CLP ficar, né? Porque ele não está fazendo a parte de controle igual deveria, tá certo? Muito bem, então vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar um pouco. O exercício ele diz o seguinte: você foi encarregado de especificar um supervisório para um sistema de transporte de minério composto por 12 correias transportadoras, sendo que todas apresentam encoder, né? O encoder é utilizado para medir velocidade, e medição de corrente para monitoramento de falhas. Além disso, deve-se fazer a integração da vazão mássica de minério do último transportador para apontamentos de produção. O que é a vazão mássica? Vazão mássica é a quantidade de quilos por unidade de tempo, né? A quantos quilos ou quantas toneladas por hora você está produzindo no minério, né? Geralmente a gente mede isso na última correia, que isso é um dado de produção, ok? Dentre os componentes abaixo, indique quais deverão ser usados no sistema de supervisão e o motivo de sua escolha. Então, vou precisar de um componente de aquisição de dados, gerenciamento de alarmes, gráfico de tendência, interface gráfico, relatório, receita para esse sistema descrito aqui. Dá uma pausa no vídeo, faz o exercício, em seguida a gente já corrige. Tudo bem. Então, olha só, para esse sistema, todo sistema de supervisão ele precisa da parte de aquisição de dados, né? Ele não vai trabalhar ali sozinho, ele trabalha em conjunto com o CLP. Então, a gente vai precisar do módulo de aquisição de dados, ou seja, um driver para comunicar com o CLP que está controlando a minha planta. Gerenciamento de alarmes. Se aqui falou que eu estou fazendo monitoramento de falhas, né, por meio do encoder e medição de corrente, eu preciso fazer o gerenciamento de alarmes, eu preciso ter os alarmes, né, de corrente alta nos meus equipamentos, que pode indicar falha. Posso fazer um monitoramento no encoder, por exemplo, você mandou a sua correia transportadora ligar e o encoder não está indicando velocidade, pode ser que a correia arrebentou ou algo do tipo, né? A correia partiu. Gráfico de tendências. Se eu tenho a vazão mássica aqui, seria interessante você mostrar qual que é a vazão mássica em relação ao tempo, né? Você tem um gráfico para saber como é que está a sua produção, beleza? Interface gráfica também é básico do sistema de supervisão, né? Lógico que você vai pegar esse sistema, desenhar ali na tela um sinótico, né? Para você conseguir fazer um monitoramento e dar comandos no sistema. Então, lógico também que a gente vai precisar da interface gráfica. Relatório. Se eu estou fazendo aqui a integração da vazão máxima para fins de produção, é lógico que eu tenho que apresentar quanto que eu estou produzindo, sei lá, por turno, por semana, por mês. Então, a gente vai precisar, sim, de um relatório, ok? Por último, receita. Receita vai ser o único componente que eu não preciso. Por quê? Porque esse sistema, ele não é um sistema que você precisa ficar configurando para cada tipo de minério. Não existe isso, né? O sistema de transporte, ele simplesmente vai servir para transportar o minério de um ponto para o outro. Então, não tem que ficar fazendo setup no sistema. De acordo com o minério, a correia vai rodar com velocidade maior ou menor. Não existe isso. Então, não precisaria aqui de um módulo de receitas, tá? Simplesmente é ligar o sistema e ver quanto que está produzindo ali de minério. Muito bem, então eu vou cortar o vídeo por aqui. A gente já continua na próxima parte com
os objetos de um sistema de supervisão.